Ó, então tá com a gente já. Esse que eu falei que vem alertando. Uma das vozes, né? Mas essa é uma voz importante, porque toda vez que eu ouço o Dr. Marcos Boulos, eu consigo entender o que ele fala. Eu consigo entender o que ele fala. É, Outras pessoas, às vezes, não sei se porque não são tão didáticas ou porque querem dourar a pílula, acabam não deixando tão claro para a gente o quadro que, infelizmente, o Dr. Boulos tem acertado. Infelizmente, adoraria que ele tivesse errado, mas a situação do coronavírus aqui em São Paulo e no país como um todo só tem feito piorar nos últimos meses. Dr. Marcos Boulos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes. Dr. Boulos, eu não sei se o senhor acompanhou um trecho do que disse agora há pouquinho o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, falando sobre auxílio emergencial, enfim. Falou também, lógico, sobre a pandemia e se mostrou otimista. Chamou atenção, inclusive, porque ele calculou, ele previu, é uma esperança que ele tem, né? Enfim, que em 60 dias é possível que o quadro da pandemia no Brasil esteja bem diferente, bem diferente. E ele falou numa vacinação em massa e chamou de isolamento mais inteligente, o que vai começar a ser feito para que essa previsão dele tomara se confirme em 60 dias um quadro diferente da pandemia aqui no Brasil. Pelas informações que o senhor tem, por acompanhar essa situação já há mais de um ano, o senhor diria que a chance de em 60 dias termos algo melhor é muito grande, pouco grande ou improvável? Improvável, improvável. Do jeito que está crescendo a epidemia, nós vamos ter uma situação muito dramática em abril, muito dramática em abril. Em maio nós podemos diminuir a elevação da curva. Então nós vamos ter essa epidemia continuada. A vacinação só vai fazer efeito, provavelmente, a partir de fim de maio, que nós começamos a ter um impacto discreto da vacinação na curva epidemiológica. Então, o que tem acontecido é que fala assim, comprar vacinas que não se compram, fala que nós vamos ter estoque de vacina que não se tem, mas nós não conseguiremos ter as vacinas que mesmo que importem, a tempo de fazer um impacto enorme, porque você precisa ter as vacinas, elas precisam chegar aqui e precisa propor toda a estrutura em campo para trabalhar com mais vacinas. Nós temos condições de vacinar muito mais, mas as vacinas precisam chegar, e elas não chegam de um dia para o outro, porque é competição internacional, né? E nós estamos por trás, porque nós começamos muito depois dos outros, né? Então, a expectativa é que nós vamos ter um crescimento maior, cada vez maior, e se mantiver se mantiver a mesmo isolamento, pode ser que nós tenhamos um retorno específico, mas nós vamos precisar ter esse isolamento mantido, para as pessoas se conscientizarem da necessidade de não estar em aglomerações e usar máscara sempre. Aliás, sobre vacinação, que é o ponto crucial, né? A gente estava falando agora, e é o óbvio, o senhor vem repetindo isso há meses, muita gente vem repetindo há meses. Nós temos poucos instrumentos, né? Poucas armas à disposição, que é o isolamento, que é a máscara, que é o álcool gel, né? Até que a vacina chegue é o que nos resta, e enquanto a gente não se convencer disso, que são esses poucos instrumentos que fazem com que a gente consiga minimamente se defender, enquanto isso não ficar introjetado e as pessoas não acreditarem nisso, de fato esses números tendem a crescer até que a vacina chegue. E ontem o ministro Marcelo Queiroga disse que a meta dele, a partir de agora, é triplicar o número de pessoas vacinadas, que se eu não estou enganado, doutor Boulos, nós estamos com mais ou menos 300 e poucas mil pessoas sendo vacinadas todos os dias. A gente tem capacidade para vacinar 1 milhão. Já vivenciamos essa experiência em outros planos de vacinação, em outras campanhas de vacinação. Mas se nós fizermos tudo certo a partir de agora, doutor Boulos, em quanto tempo a gente vai começar a conseguir vacinar 1 milhão de pessoas por mês? Por dia, Mas nós por não dia. temos vacina para isso. Não temos vacina. Se nós tivéssemos 1 milhão de doses de vacina, nós poderíamos até achar que podemos, na melhor das hipóteses, vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Mas não existem vacinas. As vacinas que estão sendo fornecidas, você vê, por exemplo, ontem se liberou no Butantan mais 2 milhões de doses, que vai para o Brasil todo. O da Fiocruz está vindo poucas doses. Então, para você vacinar 1 milhão de doses por dia, 1 milhão das pessoas por dia, você precisa ter as vacinas. Nós não temos as vacinas.
As importações que estão sendo prometidas, que o Paulo Gomes fala, que todo mundo fala, elas precisam chegar, não adianta. A gente está falando de importação há um tempo, mas a competição, repito, a competição é internacional e com países que estão na frente da demanda de vacinas. Então, é muito pouco provável que nós tenhamos uma quantidade de vacinas suficientes neste momento para vacinar 1 milhão de pessoas por dia. As vacinas, ao chegar, não chegarão, a gente tem falado, na melhor das hipóteses, que chegarão vacinas, a Pfizer que em junho tem, em maio tem. As vacinas chegando, se precisa chegar agora em março ou abril, aí você precisa chegar muito, né? Porque para 1 milhão de doses por dia, você precisa ter muitas vacinas, né? Vamos supor, em 30 dias, 30 milhões de doses. Então, isso precisa estar aqui. Nós não temos essas vacinas. E a produção nossa, interna, tanto do Butantan como da Fiocruz, é lenta. Elas fazem a sua capacidade máxima de produção, mas a demanda é muito maior do que a produção. Então, nós vamos ter dificuldades mesmo. Eu espero que cheguem as vacinas, porque é a única esperança nesse momento. E a esperança de terminar a epidemia, de diminuir a epidemia, não são as vacinas nesse momento, é isolamento social. As pessoas se restringirem, procurar não estarem em aglomerações e usar máscara. Aliás, sobre isso, a gente está começando esse período de isolamento, ou de tentativa de um isolamento mais eficiente, com esse feriado de 10 dias, que muita gente contesta. Eu confesso ao senhor, doutor Boulos, que eu tenho lá minhas dúvidas. Acho também que a gente não tem grandes alternativas, então temos que apostar em todas as possibilidades. Mas passa necessariamente pela decisão individual das pessoas, e aí que mora o perigo. O senhor vê com que otimismo esse período de 10 dias de feriado? Quando nós fizemos isto no ano passado, na época da Semana Santa, ela deu resultado na diminuição da mobilidade das pessoas, pelo menos em São Paulo. Mas o que acontece? As pessoas trazem isso como férias e vão para outros lugares. E nesses lugares, se você não tiver cuidado, vai explodir a epidemia lá. Então, o que nós estamos preocupados, por exemplo, você faz o feriado aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, e as pessoas vão para lugares onde eles podem ter sua tranquilidade maior, acham que pode estar em férias. As praias, em parte, estão fechadas, as outras não estão. Onde não estão, vai ter um problema, vai ter aglomeração. Você vai estimular aglomerações de lugares de turismo maior, e isso é preocupante. A não ser que a gente pudesse bloquear que as pessoas fossem para esses lugares, ou que todos os municípios do São Paulo, principalmente nas regiões mais turísticas, pudessem bloquear a entrada de turistas lá neste momento. Aí nós teríamos um efeito melhor, que aí você diminui a aglomeração e a doença tende a dar uma amainada. O crescimento está muito grande, ela pode diminuir o crescimento, mas vai continuar crescendo, porque não tem jeito de parar esse crescimento nesse momento. Aliás, eu falei aqui, não sei se o senhor concorda comigo, algumas prefeituras, é importante dizer isso, dar nome às pessoas, algumas prefeituras, no final do ano, no Réveillon, foram permissivas com relação à presença de turistas, de banhistas. Houve isso. É óbvio que vão dizer assim, mas a prefeitura depende disso, é o orçamento da prefeitura, são empregos que dependem da presença das pessoas na praia e tal. Só para citar o exemplo das cidades litorâneas. É óbvio, há sempre argumento para tudo, mas me parece que boa parte dessa falta de consciência das pessoas também passa por isso. Em alguns momentos, algumas cidades foram permissivas e agora estão desesperadas com essa possibilidade de uma nova debandada para o litoral, né, doutor Boulos? Não, é isso mesmo. O que tem acontecido é exatamente isso, né? As pessoas estão alternando as suas posições, ora favoráveis a estimular o turismo, ora favoráveis a bloquear tudo. Isso é ruim, né? Ou seja, se a gente fizesse uma coisa uniforme, vamos supor, eu chego aqui e falo, olha, vamos ficar 30 dias em que as pessoas vão ficar, de uma certa maneira, sem aglomerações, sem turismo, sem nada, essa epidemia para. Ela para. Com 30 dias, aconteceu em Portugal, aconteceu na Inglaterra, acontece em todos os lugares. Quando você evita que as pessoas se aglomerem durante 30 dias, a epidemia vai lá para baixo. Aí sim nós vamos ter impacto. Aí você vai ter uma saúde melhor para os hospitais, para poder atender as pessoas, e você vai conseguir segurar lá embaixo. E aí sim, depois de 30 dias, você começa a abrir gradativamente toda a parte de negócios, de comércio, etc. e tal. O que não pode é ficar alternando, porque diminui um pouquinho, abre tudo, aumenta um pouquinho. Então, fim de semana faz, outro fim de semana não faz. Então, fica uma bagunça.
Aliás, o que nós estamos enfrentando, o país é o pior país do mundo, o Brasil é o pior país do mundo no enfrentamento da epidemia. É uma falta de liderança que pudesse organizar esse sistema. Todos os lugares que resolveram ou que estão resolvendo, você tem uma norma que parte do poder central e que ele organiza todo o sistema do que fazer, como fazer, protocolos de assistência, protocolos de vacinação, aquisição de vacinas, tudo isso tem que ser norteado. Mas nosso país está uma bagunça. Como não tem nenhuma norma central, cada um faz o que quer. E acontece o que nós estamos vendo, morrendo gente atrás de gente porque as pessoas não levaram a sério o que tinham que fazer. E nós estamos enfrentando isso. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Marcos Boulos, que é integrante do Comitê de Contingência de Combate ao Coronavírus aqui de São Paulo. O senhor falou sobre uma falta de liderança, uma cabeça pensante centralizando e comandando todo esse processo nos estados e municípios. E ontem nós tivemos uma sinalização de que algo nesse sentido pode estar surgindo, né? Não sei se é muito otimismo, mas houve uma reunião envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, presidentes dos outros poderes, enfim, se sinalizou com a criação de um centro para tentar coordenar direto de Brasília o programa de vacinação e de combate ao coronavírus. O que dá para esperar do que foi anunciado ontem, doutor Boulos? Uma organização melhor em algumas coisas em que o presidente que comanda tudo acredita. No que ele não acredita, não tem avanços. Por exemplo, aquilo que eu falei da gente fechar 30 dias não é possível porque o presidente não acredita. Ele fala que o exército, porque você para fazer lockdown, fechar, você precisa do exército, porque você não tem força suficiente. Aqui em São Paulo, vamos pensar a capital paulista, você precisaria de 200 mil pessoas, homens da polícia, do exército, para organizar o sistema e evitar que as pessoas fiquem na rua. Nós temos com a PM, na melhor das hipóteses, 70 mil. Então você precisa do exército. O presidente já falou que ele não dá o exército para fechar comércio. Então ele nega a questão da saúde nesse momento. O que ele está tentando é resgatar um pouquinho ao pouco de credibilidade que ele não tem, para que a gente possa, eventualmente, fazer outras ações, falando em investir em vacina. Isso é tudo muito bem-vindo, viu? A organização sempre é bem-vinda. Todos nós queremos que a sociedade vá o melhor possível. Mas vai ser parcialmente resolutiva porque as condições de resolver isso já não vão ser possíveis porque ele não libera o exército para a gente poder, por algum tempo, ficar com as cidades separadas um pouquinho para que você possa acabar a epidemia e parar de morrer gente sem parar. E há também, porque as pessoas estão reclamando muito, e com razão, doutor Boulos, porque a gente fala em parar, em ficar em casa, em não sair e tal, e as pessoas estão sem recurso, né? Diferente de outros países, como o senhor citou, experiências internacionais em que houve o sucesso, o lockdown funcionou de fato na Europa, houve muitos avanços, houve também alguns retrocessos, mas em muitos casos deu muito certo mesmo. Mas a realidade de outros países é bem diferente, as pessoas têm recursos, têm um auxílio dos governos. Aqui também a gente sofre com isso, porque as pessoas simplesmente não têm condição de ficar em casa, ainda mais com o auxílio emergencial minguado, né? Minguado e que ainda não saiu do papel, né? Não tem dúvida. O que é fundamental aqui é que quando nós estamos falando num processo de você preservar a vida das pessoas, você tem que não só pensar nas medidas sanitárias, mas você tem que dar recursos para as pessoas. As pessoas que estão na rua, eu vejo muitas pessoas que precisam estar para poder jantar, precisam trabalhar para poder comprar o almoço ou o jantar, essas pessoas precisam receber recursos para isso. O dinheiro que nós temos não é para ficar fazendo investimentos em tudo que se quer fazer ou ter lucros específicos. Nós temos que atender a população. Você tem que dar recursos, tem que investir nas empresas para elas não falirem, ajudar as pessoas a não falirem. Isso também é um projeto que está associado. Quando a gente fala fechar, não é fechar só, ninguém faz nada. Tem que fazer sim. O governo, nesse momento, tem que assumir a responsabilidade pela isonomia social e que as pessoas possam ficar em casa, ou mesmo dar casa para aquelas que não têm casa, e fundamentalmente ajudar também as empresas para que não haja demissões importantes, que as pessoas não tenham falência. Isso é pouco tempo. A gente está falando nesse momento em 30 dias. O emergencial se dá em meses, está certo, mas para você ter um problema mais crônico, acabar rapidamente com o processo, mais agudo, acabar rapidamente com o processo, você precisa fazer uma espécie assim, é agora e pronto, resolve isso em 30 dias, e nesses 30 dias tem que arrumar a sua solução para todas as pessoas que não têm condições de viver sem auxílios.
Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Boulos e olha só, chega a notícia aqui, direto de Brasília, que o vice-presidente Hamilton Mourão declarou agora há pouquinho, lá no Palácio do Planalto, numa entrevista, que o número de mortos por Covid no Brasil, segundo ele, o vice-presidente, ele disse o seguinte, que esse número de mortos ultrapassou o limite do bom senso. Ó, demorou para o vice-presidente também perceber, já passou do limite do bom senso já faz muito tempo, né? Já muito tempo mesmo. Mas a gente tem ouvido algumas vozes surgirem, né? Foi ontem o presidente da Câmara que falou também, o vice-presidente falando também. Quem sabe as pessoas que cercam o presidente conseguem fazer com que ele se convença. Ele deu sinais de que está tentando. Já está com máscara, que parece um avanço tão pequeno, mas para nós é uma festa. Você vê o presidente da República usando máscara. Agora, como o senhor disse, doutor Boulos, tem algumas coisas que parece que ele não acredita e não adianta. Ele ontem mesmo, durante a apresentação desse grupo de estudo que vai centralizar, operacionalizar o combate ao coronavírus, ele voltou a falar sobre o tal do tratamento precoce, né, doutor Boulos? É loucura, né? Você sabe, falando em tratamento precoce, nós temos 3 pessoas na fila para transplante hepático por tomar um medicamento de tratamento precoce que é absolutamente contraindicado. Não é só não é indicado, é contraindicado. Esses tratamentos são tudo ridículos, eles são pessoas que estão fazendo isso, inclusive os conselhos de medicina deveriam punir os profissionais que estão receitando esses medicamentos por um projeto que não existe, por um tratamento que não pode ser ocorrer esse tipo de coisa. Agora, veja, não só o pastor David, então falando que chegou a 300 mil insuportáveis, você sabe se continuar como nós estamos, nós vamos chegar em agosto a 500 mil mortos, né? Já está há muito tempo, como você disse, passa do limite do suportável quando você já tem uma morte. Porque uma morte pode parecer pouco, mas para a pessoa, para a família de quem morreu, isso é tudo que tem. Então, é inaceitável morrer quando você pode cuidar das pessoas. Claramente a epidemia pode matar muita gente, mas quando nós começamos a pecar por não investir na prevenção, evitar a morte, quando nós começamos a pecar, permitindo que os hospitais cheguem nesse nível que chegou, porque nós não atuamos adequadamente, isso não dá para aceitar mesmo, né? É lógico que quando a gente fala de números e tal, e é tão cruel falar em números, né? Primeiro que parece que a gente reduz a vida de uma pessoa aos números, né? O que não é verdade. Não é verdade, cada pessoa que está sofrendo numa cama de hospital, ou que nem consegue um leito, né? Porque tem isso também. Cada pessoa que perdeu um parente, um amigo pelo Covid, pode se sentir até diminuído quando a gente fala em números e números e números. Mas é assim que funciona até para se encontrar uma política para combater, né, essa sangria toda. Mas e a gente torce, lógico, para que os números trágicos que estão sendo previstos e anunciados não se confirmem. Só dessa vez, porque até agora tem se confirmado tudo. Infelizmente, cada alerta que é dado se confirma logo ali na frente, né? Há de existir um motivo para isso, né? Se os especialistas alertam para um aumento de casos, para o fim de leitos disponíveis, e a gente não acredita, a gente paga o preço lá na frente. Então, eu queria que o senhor detalhasse para a gente, doutor Boulos, por que o senhor calcula, por que os especialistas estão alertando para esse risco de chegarmos a 500 mil mortos em agosto? É pela velocidade que está acontecendo a epidemia. Como nós alertamos em janeiro, que em fevereiro até para março chegaria ao caos o sistema de atendimento, ele não aumentava, as UTIs não iam aguentar. Nós sabíamos disso e alertamos a todo mundo, mas ninguém tomou as decisões, as condutas necessárias naquele momento. Quando foram tomar, agora que fizeram 2 semanas, fecharam parte das coisas, já era tarde demais, o sistema já tinha transformado em caos. E a gente fala até a internação não aumentou todo, não aumenta mais a internação porque não tem mais vaga, não tem mais internação, não tem vaga em hospital. As mortes estão acontecendo fora das UTIs. Você tem pessoas entubadas com respiradores em unidades básicas de saúde, que é um crime. Você não tem como cuidar dessas pessoas. Então, a situação está dramática. E as pessoas, talvez, que ouvem a gente falar, ouvem na televisão, não entendem o que está acontecendo. Quando uma pessoa está se sentindo mal, precisa de um atendimento hospitalar e não tem hospital para ela. Então, ou seja, como nós chegamos nisso? Porque nós não trabalhamos adequadamente na prevenção. Por isso que o nosso país é o pior país do mundo em tudo na epidemia. O maior número de mortes,
maior incidência de casos, e está aumentando quando todos os outros estão diminuindo. Então, ou seja, isso é o reflexo da política não assumida o tempo todo. Agora, Banca de Herói, não, vamos assumir agora. Agora que depois que o barco afundou, está muito difícil, né? Você pode, tomara que faça alguma coisa, que você diminui o impacto negativo que foi feito por tantas decisões irresponsáveis e inadequadas. É isso, e para a gente não jogar tudo nas costas do presidente, se bem que o presidente, ele se esforçou. Ele se esforçou para sabotar tudo o que se dizia como tentativa de diminuir o ritmo do contágio. Ele fez isso com convicção. E não disfarçou em nenhum momento. Não disfarçou em nenhum momento. Trocamos pela 4ª vez de ministro da Saúde em plena pandemia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Mas para não dizer que apenas o presidente tem responsabilidade, mas tem muita responsabilidade, os nossos governos estaduais e municipais também tiveram uma participação nada louvável em alguns momentos nesse combate à pandemia. E aí a gente vai voltar naquele ponto crucial que parece só repetição, mas é verdade. A gente não conseguiu em um ano, doutor Boulos, conter a superlotação do transporte coletivo, que sabidamente é um dos locais de maior contaminação, de maior contágio, né? Num dia de um trabalhador que está tentando correr atrás do dinheiro para levar para casa, enfim, tudo isso que o senhor já falou. A gente pecou nisso também e não há perspectiva aparente de se conseguir conter essa superlotação do transporte coletivo, a não ser com esses feriados prolongados aí que a gente não sabe se vai funcionar. Mas até agora foi um fracasso essa tentativa de evitar a contaminação no transporte público, né, doutor Boulos? O que acontece é que isso é uma rede, né? Quando você abre aqui, você leva lá. Então a pessoa tem que ir para lá para trabalhar, você tem que fazer, ou seja, por isso que a gente fala frequentemente que tem que parar mesmo por um tempo, geralmente em torno de 30 dias, parar, porque aí você para tudo. Você para pessoas caminhando na rua, você para o transporte público, você para os trabalhos, a não ser os essenciais, por pouco tempo, seria 30 dias, para você voltar à vida normal, ou pelo menos quase normal. O que acontece quando a gente vai e volta, as pessoas nunca assumem a vida normal porque hora fecha, hora abre. Então, ninguém pode fazer nenhum projeto ou uma perspectiva do que vai acontecer. E você precisa parar de brincar e fazer uma medida drástica. Olha, 30 dias nós paramos. Aí o que acontece? Para transporte público, para os carros na rua, para as pessoas caminhando, ou pelo menos em aglomerações. Então, tudo isso é ruim. Claro que é ruim. Ninguém gosta da situação. Mas se nós queremos criar uma política em que preserve as vidas, que morram menos pessoas, é isso que tem que ser feito. E a gente tem discutido isso há muito tempo e as pessoas fazem o que tem. Então você vai ter infecção aqui, infecção acolá, e na velocidade que nós estamos numa situação extremamente dramática. O pior março de nossa vida e vai ser o pior abril de nossa vida, que vai ser pior que março. E assim vai indo, né? Dia após dia batendo recorde. É uma tragédia mesmo. Aliás, sobre isso, me parece que alguns integrantes do Centro de Contingência aqui do coronavírus em São Paulo estão sugerindo ao governador que prorrogue o lockdown por 15 dias. É isso mesmo, doutor Boulos? Eu acho que isso vai ser necessário. Eu acho que nem precisaria o Centro de Contingência falar, porque quando você para 15 dias, o que está acontecendo? As pessoas que estão sendo infectadas agora, elas vão ficar doentes a semana que vem e vão ficar grávidas na segunda semana. Então, 15 dias, você não consegue determinar qual o sucesso das ações que você está tomando. A gente só vai conseguir isso depois. Então, é quase um mantra, que você tem que parar pelo menos mais do que isso para poder entrar. Eu estou convencido que essa nem foi uma discussão muito grande em centro de contingência, mas é uma coisa que a gente considera quase que deve acontecer, né? Mas aí como é que seria então? Porque nós temos esse feriado que começa amanhã, vai até o dia 4. Seria na sequência, então, mais 15 dias? Não, a partir eu acho que, eu não sei, viu? Não sei como isso o governador que vai ter que decidir, mas na teoria se tem 15 dias, até agora 15 dias a partir de agora, pelo menos para analisar os dados dos primeiros 15 dias. Porque esses feriados eles não são uniformes no estado todo, né? Então, de qualquer jeito, eu não sei como vai ser feito. Mas isso é uma decisão que não é nossa, né? Nós somos assessores apenas, né? O governo decide com a sua parte econômica, com todos os municípios e vê o que vai fazer, né? Sim, mas pelo que o senhor dizia, me parece que, pela sua percepção, o governador Dória estaria
estaria interessado, enfim, estaria propenso a aceitar essa proposta? Não sei, não sei. De fato, eu não sei. Eu acho que isso parece ser natural. Parece que sim, mas eu não obviamente, eu não tenho acesso ao governador a discutir isso. Isso quem tem um coordenador do grupo que conversa com o governador e com o vice-governador. Sim. A nossa participação é apenas de assessoria e consultoria, né? Uhum. Acredito que isso deva ocorrer, mas isso, claro que nem sempre as coisas que eu acredito acontecem, né? Sim. E esse anúncio pode acontecer amanhã, né? O que se imagina é que talvez aconteça amanhã, né, doutor Boulos? Deve ser, porque aí até as próximas 2 semanas, tem que acontecer amanhã no máximo. Tá certo. Doutor Marcos Boulos, como o senhor acha que vai ser o final do ano? Porque vai chegar o final do ano, né? Isso eu acho que está confirmado ainda. Nós teremos uma passagem de 2021 para 2022. Pode ser que se junte os feriados também, né? Não vai ter Natal, Réveillon e tal. Pode ser jogado para, sei lá, para maio, não sei. Mas vai ter a transição do ano velho, desse ano aqui, que nós não vamos esquecer jamais, para 2022. O que o senhor acha que vai... Que situação nós vamos estar enfrentando? Bom, certamente nós vamos estar muito melhores do que agora. Porque o que acontece? Com o impacto que a vacina começa a dar a partir de maio, e continuação da vacinação que vai acontecer certamente, nós vamos começar a diminuir o aumento de casos, e vai começar a diminuir o número de casos a partir de então. E é possível que em outubro, novembro, nós atinjamos o que a gente chama de imunidade rebanho ou uma imunidade populacional. Em que aí você tem uma porcentagem importante de pessoas vacinadas e as outras pessoas não vacinadas estarão protegidas com essa unidade chamada rebanho. Então é provável que no fim do ano a transmissão seja bem baixa, e nós tenhamos uma passagem melhor. Mas eu tinha imaginado que isso poderia ter acontecido no ano passado, também para esse ano, né? E isso não aconteceu. Essa epidemia está muito diferente, mas agora com a introdução da vacina, provavelmente nós teremos maior segurança com relação até o fim do ano. Aquele risco das variantes serem, digamos, não serem atingidas pela vacinação, ou seja, a vacinação não ser capaz de imunizar as pessoas em função das novas variantes, esse risco existe de fato da vacina ter uma eficácia muito menor? Bem, as variantes que apareceram até agora, as vacinas têm mostrado que elas estão pegando, né? Quer dizer que não vai ser um problema. Principalmente as vacinas que são feitas com vírus chamados inativados, que é a vacina que nós produzimos aqui, que ela é menos eficaz em termos de proteção. Mas como ela pega o vírus todo, ela pega as variantes geralmente. Isso já foi mostrado que pega as variantes todas que estão surgindo até agora. Perfeito. Dr. Marcos Boulos, que é integrante do Centro de Contingência aqui de São Paulo, muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu vou torcer para que a primeira previsão do senhor não se confirme, essa dos 500 mil, e que essa segunda se confirme, tá? Antes até do final do ano. Tá bom, espero também. Tá certo. Muito obrigado.